Ei, mano, vamos continuar lá, mais uma vez, com o pensamento do Emile Durkheim. Só que agora nós vamos falar da questão do suicídio. Segundo o Emile Durkheim, toda coisa que existe na sociedade ela pode ser explicada. Ela pode ser explicada de uma forma racional. Para muitos, o suicídio está relacionado à loucura, ao desespero ou qualquer coisa dentro dessa linha aí. Mas para o Emile Durkheim, existe uma explicação racional para esse tipo de problema dentro da sociedade. A primeira coisa a lembrar nesse sentido aí é que o Emile Durkheim é o teórico das instituições sociais. Para o Emile Durkheim, para uma sociedade estar funcionando bem, para ela poder dar certo, eu tenho que fazer as instituições sociais funcionar bem. Por exemplo, segundo o Emile Durkheim, existiam as instituições sociais principais, que no caso seria o Estado, a escola, a família e a religião. Segundo Emile Durkheim, se essas instituições sociais não estivessem funcionando bem, provavelmente a sociedade entraria, no caso, em colapso. Portanto, eu tenho que entender que, segundo Emile Durkheim, determinados problemas que ocorrem na nossa sociedade dependem da proteção das instituições sociais. Por exemplo, se você espera algo do Estado brasileiro e esse Estado brasileiro não te corresponde de alguma maneira, como é a situação das contradições sociais que a gente vive, provavelmente a sociedade entrará, no caso, em colapso. E aí, quando a sociedade entra em colapso, provavelmente eu vou ter doenças psicológicas dentro das pessoas, eu vou gerar doenças psicológicas nas pessoas de modo geral. Então, se o Estado não está funcionando bem, se a minha escola, por exemplo, não apresenta boas condições de ensino, se a religião, por exemplo, não me ampara, e se a minha família não me ampara, provavelmente eu irei entrar num quadro de loucura, que aí eu viria a cometer, no caso, suicídio. Então, observe que para poder as coisas funcionarem bem, eu tenho que fazer as instituições funcionar bem. Então, o Emile Durkheim divide para nós a ideia do suicídio em 4 partes. Segundo ele, 2 suicídios são provocados pela sociedade e 2 suicídios provocados, no caso, pelo indivíduo. Vamos primeiro falar do suicídio que é provocado pelo indivíduo. Primeiro, suicídio egoísta. O que é o suicídio egoísta? É quando a pessoa, por exemplo, não se sente parte daquela sociedade, ela não consegue se encontrar dentro do contexto social em que ela vive. Sendo assim, seria necessário a sociedade mostrar de alguma maneira um motivo que desse sentido para a existência dela. E se porventura a sociedade não investir nesse processo, a pessoa que sofre, que tem esse tipo de sofrimento, acaba cometendo suicídio. Aí é o suicídio que nós vamos chamar, no caso, de suicídio egoísta, que é provocado pelo próprio indivíduo. Um outro suicídio provocado pelo indivíduo é o suicídio que nós vamos chamar altruísta. No suicídio altruísta é quando as pessoas fazem um suicídio, é quando as pessoas fazem o suicídio em virtude de uma crença que ela tem, de uma fé que ela alimenta em determinada coisa. Por exemplo, os kamikazes, quando jogaram os aviões sobre a base americana de Pearl Harbor no Pacífico. Eu posso tomar como exemplo também os suicidas, a questão dos homens-bombas que existem na atualidade. Então, esse seria o suicídio altruísta, que a pessoa se mata porque ela quer, em nome daquilo que ela acredita. Mas existem os outros 2 tipos de suicídio, que, na verdade, segundo Emile Durkheim, ele é provocado pela sociedade. Então, são os 2 tipos de suicídio, chamado de suicídio anômico. O que é o suicídio anômico? É quando a sociedade passa por uma determinada crise. Vamos supor, eu tenho uma crise econômica, eu tenho uma crise de desemprego, a pessoa perde a esperança de viver naquela sociedade e aí ela acaba cometendo suicídio. Mesmo caso, numa situação onde o sujeito trabalhou, ficou rico e aí ele fica pobre, não consegue conviver naquela situação e aí acaba cometendo suicídio anômico. Percebo que nesse caso também o Estado teria que intervir para poder evitar esse tipo de suicídio. Não só o Estado, mas com a família, a religião e até mesmo a escola. E aí quando eu falo escola, eu falo de um modo abrangente, desde o pré-escolar até, no caso, as nossas universidades. Um outro suicídio que também pertence ao pensamento do Emile Durkheim é o suicídio que nós vamos chamar fatalista, que também é provocado pela sociedade. No suicídio fatalista, o sujeito sofre uma pressão social. Por exemplo, os indígenas que em 1500 se negavam a trabalhar para os portugueses de uma forma exploratória, de uma forma escravista, eles acabavam cometendo suicídio por não compreender aquilo como algo positivo. Os negros, quando saíram da África, que vinham para dentro do Brasil, que no meio do caminho acabavam se jogando em alto mar, ou mesmo cometendo suicídio de outra forma, também é um tipo de suicídio que nós vamos chamar fatalista,
que é exercido por uma pressão social. E aí observe que esse tema chamado suicídio é um tema muito que pode cair na tua prova em relação à redação. É um tema que a galera vem esperando desde o ano de 2016 e fica de olho que isso pode cair de alguma forma dentro da tua prova, ou na redação, ou nos textos mesmo distribuídos dentro da prova. Um abraço, Deus da Amazônia, continue curtindo e compartilhando o canal e não esqueça de se inscrever no canal para continuar dando essa força para nós.